Gradação é uma terminologia que pode te ajudar a entender que poucas coisas talvez você possa afirmar com muita certeza de que são puras, purificação. Então você pega de grau em grau e você vai chegando a um ponto que você descobre que, como acontece com a gasolina, por exemplo, ela não é 100% gasolina, ela contém dentro lá da sua composição uma porcentagem de álcool, por exemplo. Quando você vai falar de cores, você vai graduando de uma cor a outra conforme a mistura que for sendo feita, aplicada ali, e você vai obtendo cores diferentes. O que eu tenho percebido recentemente nas pessoas é uma, talvez, impaciência com determinadas questões que possam demonstrar que, de repente, na economia ou na política, algo não está 100% tal coisa. Então, quando se fala em liberalismo 100% não tenho notícia, né? O que existe é um ranking de países com maior liberdade para se empreender, com maior liberdade para transacionar. Existem países que na política também têm um comportamento mais liberal, existem países que são mais ditatoriais, mas a gente não consegue saber exatamente, quando se fala de comportamento humano, ou com relação aos resultados que acontecem na economia, se um político ou determinada política econômica é 100% isso ou aquilo. Então, é claro, se você é um liberal e você quer um governo liberal, isso nunca aconteceu no Brasil. Não se tem notícia de termos um governante, um presidente, que seja 100% liberal e que tenha feito o máximo possível pelo liberalismo. O que a gente tem são pessoas que, mais agradadas ao sentido do liberalismo, tenham trabalhado em função disso. Como também o oposto a gente não teve, apesar de estar bastante impregnado no Brasil de ideias socialistas e comunistas. A gente nunca sabe exatamente se chegamos a 80%. Tem pessoas que defendem muito que o país já é um país socialista há uns 15 ou 20 anos. Somos um dos países que mais tem empresas estatais, se não for o primeiro país no mundo com maior número de empresas estatais, em segmentos que muitas vezes, a grande maioria das vezes, não tem nada, absolutamente nada a ver com a necessidade do povo. É uma ilusão acreditar que você tem a propriedade da Petrobras ou dos Correios. Serve mais de cabide de emprego e de mecanismo para a corrupção do que para os interesses nacionais. No passado, talvez tenha tido algum sentido maior, há 70, 80 anos atrás, algumas estatais talvez tivessem uma importância maior para isso. Mas hoje, com certeza, não. Então, o que nós precisamos cobrar dos nossos governantes é que, para onde o nariz está apontado? O nariz está apontado para o lado direito, nós estamos indo em caminho do liberalismo, nós estamos indo no caminho do conservadorismo para quem é conservador. Então, assim, tenha um pouco de paciência, vamos entender nos discursos quem tem realmente maior aptidão e desejo de ir para o que você pensa ser o melhor para você e para o país, mas, obviamente, a gente sabe que tem que cobrar. Tem que cobrar porque muitos políticos, principalmente os de centro, são muito fisiológicos, acabam apontando o nariz para onde o vento está soprando, para onde interessa mais. E aí você pode se iludir, de repente, na narrativa de alguém que tal questão ela é mais importante e quando vai ver na prática o político não é nada daquilo. A gente teve inúmeros casos em 2018 de gente que se elegeu com um discurso X e hoje estão todos ali do centro para a esquerda. Você vai votar de novo nesses caras? Você foi enganado, caso você tenha votado neles e percebeu que foi enganado? Então, fique muito atento. Os oportunistas estão aí, tente pegar nas entrelinhas dos discursos, mas infelizmente o que eu tenho para te dizer é que alguns políticos você só vai saber na prática. O que é legal nesse tudo que dá para a gente concluir é o seguinte: votou no cara hoje, passou um tempo, percebeu, homem ou mulher, que não está cumprindo com o que prometeu, que não é aquela linha de pensamento que você defende, vota mais. Vão ter outros candidatos para você tentar descobrir se aquela pessoa realmente pode ser o que você está esperando. Caso contrário, ficar insistindo no erro aí não dá, tá? Então, eu defendo muito isso, que você tente enxergar dentro de uma certa gradação qual que vai se aproximar mais do que você deseja e qual que vai se aproximar menos. Se você tiver na eleição para presidente do ano que vem, 2022, a condição de ter 2 ou 3 candidatos que você possa fazer análise, que você defenda para o liberalismo, para o conservadorismo, ótimo, excelente. E aí você vai escolher qual que se enquadra mais no perfil que você deseja.
Agora, se não tiver nenhum, ou se você for enganado como nós já fomos todos, há 10, 15 anos atrás, de só ter partido de esquerda e fingindo que tinha neoliberal, que é uma terminologia que, sinceramente, nem faz muito sentido, é só um engano, né? Uma narrativa furada. Enfim, temos que ficar atentos. Escolha quais são os pontos, eu tenho vídeo já explicando isso. Aliás, vai lá no meu canal, se inscreva, não deixe de dar o seu curtir se você gostou do vídeo. Eu tenho vários vídeos lá explicando coisas, tentando demonstrar para você que dá para você fazer isso. Você vai escolher pelo cristianismo, pelo conservadorismo, pela defesa da família, pela defesa da economia como liberal, que é o que eu defendo como mais importante, porque todo o resto começa a ir meio que por osmose, vai acompanhando o lado positivo quando a economia vai bem, mas valores conservadores eu não abro mão, eu tenho dito isso para todo mundo, não estou aqui para ficar me escondendo, não. Então eu sou conservador porque eu acredito na tradição e tenho muito respeito aos meus antepassados, eu não existiria sem eles, e todos os esforços e todos os aprendizados que eles tiveram estão aí, estão nos livros, estão aí na história que a gente conta. Então, sim, eu sou conservador porque eu defendo toda essa tradição e quero inovar em cima disso, e não sair aí com uma varinha inventando coisa, achando que basta bater lá que tudo está certo. Nem toda novidade é boa. Novamente, para concluir, é isso. Pense na gradação, de grau em grau, qual vai ser o candidato que mais vai chegar ao ponto que você acredita ser o fundamental para ganhar o seu voto no ano que vem, 2022, que a gente tenha, espero eu, um presidente conservador, voltado para a economia, permitindo que as pessoas empreendam, que tenham um livre mercado, porque a gente já está comprovado, a história já está comprovando isso. Não existe na história país liberal pobre. Ele pode ser pobre no momento que ele decide ser liberal. Você veja lá Singapura, Coreia, você vai ter inúmeros países, Nova Zelândia, Austrália, e aí, claro, vão ter os que são mais liberais, os que não são tão liberais, mas que estão encaminhando. E aí você vai descobrir. Veja a história da Suécia, o começo do século, passagem do século XIX para o século XX, a Suécia era um país pobre. Né? Se tem alguma política social mais ampla hoje na Suécia, é graças ao liberalismo. Aliás, o primeiro imposto negativo, que seria o Bolsa Família, é um imposto negativo. Um trabalho de social muito forte, quem criou foi um liberal. Então não se deixe levar por falácias, por enganações, e procure o mais próximo daquilo que você considera ideal. Você não vai encontrar o ideal, você vai encontrar o mais próximo. Eu acho pouco provável que tenha alguém que se diga assim, a não ser que seja por paixão, e aí já não é mais o racional que está falando, a paixão é que está dizendo que vai ser fulano de tal, o dono do seu, o ganhador do seu voto, ok? Obrigado pela sua atenção, meu nome é Rogério Souza, não deixe de se inscrever no meu canal, veja lá que tem vários outros vídeos para você curtir. Um abraço.